nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as Wandas, essas maravilhas aí. E eu queria primeiro, né, agradecer ao pessoal aí da associação, agradecer ao Lázaro que está aí, nosso presidente Mauro, vice-presidente Murilo, a turma toda aí, né? É bom ficar citando o nome que a gente, né, acaba fazendo injustiça esquecendo alguém. Mas é isso aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as Wandas, né? A gente está recebendo o Lázaro aí. E aí o que a gente, né, já falou várias vezes, a gente vai estar repetindo, mas a gente gosta muito de destacar o que é uma Wanda para facilitar o entendimento, para o pessoal poder cultivá-la com mais facilidade e entender melhor o que se trata essa planta. A Wanda não é uma planta, né, originária do nosso país, ela é uma planta que se encontra na Ásia, né, mais na parte da Ásia tropical, ali na região da Tailândia, Índia, China, principalmente nas partes mais quentes e mais úmidas, né, da Ásia. E a Wanda ela tem uma característica muito importante, que são essas questões das raízes dela. A Wanda ela chama muita atenção por ser uma planta robusta, uma raiz grande, que faz de certa forma uma orquídea muito chamativa no vegetal, né? Porque quem cultiva orquídea nem sempre está cultivando as flores, está cultivando também o vegetal. As flores, né, elas nem sempre estão presentes, ela tem um período, né, de floração, então é muito importante estar cultivando esse vegetal para ter belas flores. Então a Wanda, o clima dela geralmente é um clima quente e úmido. As temperaturas das Wandas variam entre 30 e 35 graus. Então isso é um ponto muito positivo para a gente cultivar as Wandas, porque a gente está num país de certa forma quente e isso é muito semelhante com o que a gente tem na região dela. A umidade é sem dúvida o fator principal das Wandas, porque ela requer uma umidade muito alta e na sua origem, né, no seu país de origem, a umidade, além de ser alta, existem várias chuvas diárias e várias situações em que elas são próximas de regiões de mangues, brejos, que contribuem muito para aumentar essa umidade. Seguindo aí, pessoal, a gente gostaria também de pedir para todo mundo estar compartilhando o vídeo, tá mostrando aí para o pessoal, divulgando o nosso canal aí. E seguindo aí nas Wandas, é importante esclarecer que a Wanda é uma planta de crescimento monopodial. A Wanda ela não é igual uma catileia, que ela vai crescendo para o lado, ela vai sempre crescendo para cima. Muito embora a gente tenha aqui vários crescimentos laterais aqui, né, várias brotações, todas elas são de crescimento monopodial, né, então ela não perde essa característica dela. Não existe nenhuma Wanda com crescimento simpodial. Outra questão importante é que a Wanda não existe uma quantidade grande de Wandas na natureza. São em torno de 80 espécies de Wanda. Contudo, pelas diversas hibridações que são feitas hoje, a gente já tem infinitas Wandas, mas resultantes de processo de cruzamento entre elas. Outra característica importante da Wanda é que ela não possui o pseudobulbo. A Wanda só tem o caule central dela, as folhas e as raízes. Então ela não tem um armazenamento de nutrientes igual às outras orquídeas. Isso faz com que a Wanda necessite uma adubação um pouco maior e não é à toa que a Wanda tem essa quantidade muito grande de raízes, porque ela precisa, de alguma forma, aumentar a sua boca para poder conseguir uma quantidade maior de absorção de nutrientes e de água. Pessoal, a Wanda também ela precisa de uma luminosidade muito grande. Uma questão que ela necessita muito para a questão de floração. É muito complicado a gente obter uma floração boa, uma floração considerável das orquídeas, sem ter uma quantidade muito grande de luz. Elas demandam essa iluminação e quanto maior, né, você puder oferecer de luz para sua Wanda, de luminosidade, melhor será para a floração dela. É importante esclarecer que o sombreamento para a Wanda no orquidário ideal seria em torno de 50%. É possível perfeitamente cultivar a Wanda num sombreamento de 70%, mas o de 50% seria mais adequado para que a planta vegete melhor, floresça melhor. E a quantidade de florações também manda muito, porque uma Wanda ela pode florir de uma vez. Essa Wanda, por exemplo, ela floresce uma vez por ano. Mas nós temos outras Wandas aqui que florescem 2, 3 vezes. Essa Wanda já está na segunda floração dela do ano. E tem várias outras aqui que já floriram 2, 3 vezes. Essa daqui, por exemplo, está florida no momento. E já tem várias hastes recentes dela aqui, ó, mais 3 hastes de floração.
mas isso só é possível com uma boa iluminação, que é essencial para a floração delas. Agora nós vamos falar do cultivo da Avanda. A gente quer mostrar como que eu cultivo a Avanda e o que a gente faz para atender ao que a Avanda necessita. Aquelas questões que a gente já colocou de como é a Avanda na natureza, a gente tenta adaptar o máximo possível para a gente ter o sucesso com a Avanda, para que a Avanda não tenha problemas, não percam folhas, não desidrate. E aí, dentro daquilo que a gente já esteve falando, é importante a gente entender muito a planta. Como a gente está falando com uma planta em que a gente não tem pseudobulbos, que é, por exemplo, no caso das catileias, que a gente tem esses bulbos aqui para armazenar nutrientes, a gente está falando de uma planta que ela não tem isso. Então é muito importante que a gente tenha um cultivo bem certo dessa planta, porque ela sente muito mais a falha no cultivo. E a questão mais importante é a gente entender bem a planta. Por ser uma planta que está numa região muito úmida e por ser uma planta principalmente de regiões paluditas, regiões de brejo, regiões de mangue, eu tentei adaptar o orquidário aqui mais ou menos para o que é a Avanda na natureza. E aí, essa questão que a gente fez aqui, a gente colocou uma espécie de um lago em que a gente colocou algumas pontas de raízes da Avanda na água. Essa função dessas raízes na água é muito importante, ela está bem próxima da umidade. Então a gente está sempre cultivando ela, as Avandas, mais baixa no orquidário. A gente não tem cultivado a Avanda numa posição alta no orquidário, porque quanto mais alto, menor vai ser a umidade. Quanto mais baixo, maior a gente vai ter a umidade. E essa questão das raízes na água, às vezes até acontece isso aqui, ó, de algumas raízes aparentemente apodrecerem. Mas quando a gente quebra a raiz e verifica ela, ela está ainda verde, na maior parte dela, que é o que importa. Essa parte da raiz aqui, ó, por mais que ela aparenta estar podre, no meio dela a raiz está boa, está viva. E isso faz uma diferença muito grande para que a Avanda esteja bem próximo da água, porque as raízes da Avanda são uma das raízes mais evoluídas. As orquídeas em geral, né, têm as raízes mais evoluídas. E as Avandas mais ainda, porque elas têm diversas funções. Eu até estive observando nesse tempo que eu tenho de cultivo com Avanda, e a gente pode adequar 3 funções da raiz da Avanda. A gente tem as raízes da Avanda que servem para fixação. Igual a gente está vendo aqui nesse cachepô, essa Avanda num primeiro momento, ela enraizou para se fixar. Porque toda orquídea, ela é epífita, e por ser epífita ela precisa de algum meio para ela ficar. Ela pode ser cultivada também solta, mas ela vai estar enraizando nessa caixinha de madeira, nessa caixinha de plástico. E aí, a primeira função da raiz seria essa, seria para ela fixar. Na Avanda acontece uma coisa muito interessante, que depois que a Avanda fixa, ela começa a soltar a raiz. E a raiz começa a descer, e essa questão dela descer, eu entendo que seria para buscar a umidade, para buscar na natureza, né, como ela está na região de brejo, para ela buscar ali o nutriente, buscar a fixação dela para absorver melhor os nutrientes. E a gente verifica também uma terceira raiz de Avanda, que são essas raízes que parecem as raízes rebeldes. São raízes que elas crescem procurando, na verdade, o sol. Estudos recentes até têm mostrado que a Avanda, ela faz a fotossíntese dela com parte dessas raízes. E aqui a gente consegue, né, a gente que cultiva plantas, a gente consegue observar claramente que da mesma forma que a folhagem, a planta em si procura o sol, as raízes aqui parecem fazer o mesmo movimento. Então a gente tem 3 funções, né, que a gente percebe nas raízes dessa Avanda. Quanto ao substrato, a maioria das orquídeas, né, que a gente cultiva, são cultivadas com substrato, seja em brita, seja em casca de madeira, seja em outra. A Avanda, ela é uma orquídea que, como a gente pode ver aqui, ela não necessita de um substrato. Ela pode ser cultivada totalmente, né, com as raízes nuas, como você pode se utilizar de um cachepô. E existe, né, algumas pessoas que gostam de colocar algum substrato nas Avandas. Eu não acho muito recomendável. A gente até tem, eu tenho até aqui uma Avanda que ela está cultivada com piaçava, que é um substrato extremamente aerado, que não retém água, e ele até permite um cultivo com substrato. Porém,
a gente pode observar que nunca chipou, sem nenhum substrato também, ela desenvolve normalmente. Então, não há necessidade de se preocupar com a questão de ter um substrato para reter uma umidade nas vandas, porque a raiz da vanda é muito desenvolvida e ela consegue reter uma grande quantidade de água. Nós vamos até demonstrar ali depois isso de forma assim bem clara. Então não há necessidade, né, de se utilizar substrato. E, inclusive, é bom tomar um cuidado muito grande, porque eu já fiz alguns experimentos utilizando brita, utilizando casca de pinos, e a gente vê que a vanda fica constantemente úmida e as raízes vêm até a morrer. Outra questão que a gente precisa entender bem é entender como que uma orquídea alimenta. Isso é essencial para a gente melhorar a forma de cultivo da gente. Porque a gente imagina que a gente vai estar dando comida para as plantas quando a gente faz a adubação. Mas na verdade, a planta, né, a orquídea em si, ela é um ser que ela não se alimenta daquilo que a gente dá para ela. Ela é um ser autotrófico que produz o próprio alimento dela. Então a gente precisa, na verdade, de fornecer as condições que a orquídea precisa para poder produzir o seu alimento, porque ela não vai comer o adubo que a gente produz para ela. Ela vai comer a glicose que ela produz no processo de fotossíntese da planta. Ela vai utilizar a luz solar, a água e o CO2 e vai quebrar aquela molécula durante a fotossíntese e vai produzir a sua glicose. A adubação é indispensável para que a gente forneça os nutrientes para que a planta cresça. Se tratando da vanda, como eu já disse, não possui um pseudobulbo, ela tem uma necessidade maior de adubação. Uma planta que cresce muito, então ela precisa de uma demanda maior de cálcio, precisa de uma demanda maior de nitrogênio, precisa de uma demanda maior de magnésio. Então a questão da adubação da vanda, a gente aduba ela normalmente com todos esses nutrientes, né, que a gente aduba as orquídeas normais. Só que a gente pode adubar as vandas 2 vezes por semana sem problema nenhum. E eu prefiro adubar a vanda nos períodos de luz, porque a minha ideia para adubá-la nos períodos de luz é para aproveitar que é neste momento que a planta vai estar recebendo a luz, vai estar fazendo a fotossíntese dela. Eu prefiro jogar o adubo nesse momento, porque nesse momento o sistema radicular da planta vai estar funcionando e ela vai estar em atividade. E se a planta, não adianta eu jogar um adubo em uma planta seca. Então eu vou estar adubando no momento de sol, porque a reação do sol com a luz e a água é que ela vai conseguir produzir o alimento dela através dos nutrientes que eu forneci. E outro fator muito importante no cultivo é a luminosidade. A gente precisa de uma luminosidade muito grande para que a gente consiga uma floração, né, abundante das vandas. Elas demandam muita luz para que floresçam. E é claro que essa luz é uma luz filtrada, mas ela tem que ser uma luminosidade boa. Por isso que eu disse que o sombreamento ideal seria um sombreamento de 50%, entendeu? Existem vandas até de sol pleno, que podem ser cultivadas diretamente no sol, que não é o caso dessas vandas aqui que eu estou apresentando, né? Mas essas daqui gostam muito de uma luminosidade boa, e o sombrite ideal seria um sombrite de 50%. E voltando lá, né, na questão da adubação que eu falei, é muito importante essa questão da luz, porque se a vanda estiver numa região sombreada, por mais que você jogue adubo, por mais que você molhe ela, por mais que você regue ela não vai ter um dos ingredientes indispensáveis para ela, que é a luminosidade. Sem a luminosidade, o processo de crescimento da vanda, ela fica paralisada, ela fica sem realizar a devida nutrição dela, e às vezes a pessoa está insistindo com a adubação e ela não cresce. Aqui, como pode se ver, eu deixo a vanda, igual eu já falei, eu deixo ela diretamente na água, com as pontinhas das raízes na água, bem próximo à luz. Ela está na minha parte do orquidário aqui virado para o norte, a iluminação aqui é grande, e essa vanda literalmente ela está aqui bebendo água de canudinho, porque a gente está com a pontinha da raiz na água e ela vai estar assim produzindo ali o processo de fotossíntese dela e sempre está se ativando ali e se nutrindo. Então é muito importante essa questão da iluminação, entendeu? É um fator, né? Vamos dizer assim, são fatores em conjuntos, adubação, iluminação.
irrigação, para que a Wanda desenvolva. E o resultado de uma Wanda bem cuidada são várias, né? Várias florações, várias brotações, a gente deixa de ter a perda de folha. As raízes da Wanda, como eu já expliquei, elas são um verdadeiro substrato da Wanda. Como a gente pode observar nessa Wanda aqui, ó, as raízes elas tomam uma dimensão de se engrossarem para cada vez mais reterem mais nutrientes, reterem umidade. Então ela precisa muito dessa iluminação, porque a maior iluminação favorece até o enraizamento da Wanda. Então, o fator de ventilação é muito importante que as Wandas sejam cultivadas em ambientes bem frescos e em ambientes ventilados. Tem que tomar um cuidado grande, que é o seguinte: quanto maior a ventilação, mais rápido a Wanda vai secar. Então pode ser necessário se aumentar as regas em função da ventilação. O calor também é um fator muito importante e muito favorável às Wandas. As Wandas, como eu já disse, não são plantas de regiões frias. A gente não tem assim uma grande quantidade considerável de Wandas em regiões geladas, em regiões frias. Então é muito importante favorecer ela nessa questão do calor e da ventilação. O calor excessivo sem a ventilação ele se mostra extremamente prejudicial à Wanda e resulta em várias doenças. Elas passam a apresentar ácaros, passam a apresentar problemas de fungos. Então o ideal é que a Wanda tenha uma ventilação boa, que as raízes fiquem ventiladas, porque aí as raízes vão estar sempre crescendo, vão se permanecer vivas, vão estar secando, e isso é muito importante. Só se atentando que quanto maior a ventilação e quanto maior o calor, maior vai ser a necessidade das regas. Vamos falar um pouquinho mais aqui da estufa. O que a gente fez aqui, os experimentos que a gente está fazendo aqui também, e como vocês podem perceber, a gente está usando uma tela de sombreamento cromatinete vermelha. Essa tela de sombreamento, ela favorece o crescimento das plantas. Quanto às orquídeas, isso na verdade é um teste que eu estou fazendo, ela já é muito utilizada na agricultura de hortaliças, com um resultado muito positivo, produção de alface, de algumas hortaliças, em que aumenta, né, a produção ela é mais rápida e aumenta. E a gente está utilizando isso nas orquídeas para ver a evolução delas, se elas gostam também. A gente está fazendo esse experimento. O propósito desse sombrite vermelho é que a luz vermelha seria a luz mais favorável à realização da fotossíntese da planta. Então a gente tem utilizado isso aí para ver como se isso verifica. Quanto aos seedlings, a gente está tendo um resultado muito bom. Eles estão crescendo assim de uma forma muito satisfatória, o que eu acredito que ela possa ser favorável também no caso das orquídeas. E a gente vai estar mostrando aqui o que a gente tem feito dentro da estufa para melhorar as condições, né, de umidade dela. O chão da nossa estufa é uma brita de uma pedra de quartzo branca, que a cor dela é proposital. Por ser mais clara, a gente vê que aumenta a iluminação e favorece também a evaporação. A gente colocou, né, alguns laguinhos, igual já foi visto aqui fora no estufa, os laguinhos laterais. Temos também no centro da cidade, a gente tem o chafariz. E a estufa ela é com um arqueamento para ter uma retenção de calor e de umidade na parte superior. O chafariz na parte central, para melhorar essa questão. E a gente trabalha aqui também mostrando mais um pouco aqui. Eu queria mostrar assim o que a gente cultiva aqui no orquidário. A gente é apaixonado pelas Wandas, mas a gente cultiva também todo tipo de orquídea, porque toda orquídea é maravilhosa. Como diz Zé Geraldo, não existe orquídea feia, todas as orquídeas são bonitas. Aqui a gente tem, né, algumas ametistoglossas que a gente cultiva. A gente cultiva bastante ludmanianas. Inclusive as ludmanianas é interessante que a gente gosta de cultivar elas. Foi até uma forma que o Sr. Zé Geraldo me ensinou, que é utilizando a madeira acoplada ao substrato. A gente utiliza aqui, no caso, por exemplo, eu estou utilizando um nó de pinho
que é uma madeira boa, resistente, que suporta a água. Essa madeira ela vai enterrar a gente, porque ela não apodrece. E aí eu utilizei junto com a nó de pinho, um cachepô com brita. Então a gente tem feito dessa forma. A gente utiliza também o mesmo nó de pinho num vaso plástico. Ele é bom porque ele aumenta até um pouco a umidade. Temos também o nó de pinho e cultivamos ela com o vaso cerâmico. Também é interessante, favorece bem também. Então essa parte que a gente tem as ludimanianas. Aqui, mais à frente, a gente cultiva os riconchiles. Os riconchiles também são da família das vandas. O cultivo é muito parecido com o cultivo da vanda, só que ele não precisa de substrato. A única diferença é que o riconchile ele pede um pouco mais de sombreamento que a vanda. O sombreamento maior não é nem por causa de que ele é uma planta mais sombreada, não. É porque ele exposto a um sol muito forte, as folhas dele sentem. E elas perdem esse vigor, essa saúde. Então a gente cultiva o riconchile um pouco mais baixo, né, um pouco mais sombreado. Aqui eu até tô com alguns seedlings, né, de valquiriana. Eu coloquei eles por cima dos riconchiles justamente para quebrar um pouco da luz. E eu estou assim, achando muito satisfatório o sombreamento vermelho, porque eu estou vendo que o crescimento dessas plantas está muito favorável, está muito rápido. Essa planta, eu plantei ela tem pouco tempo, coloquei nesse vaso, e ela tem crescido rápido, tem crescido assim bem vertical, de uma forma bem bonita. Então está sendo bem interessante a forma que eu estou vendo. A gente também cultiva aqui no Orquidade as chocoenses, quadripolos, né? São plantas assim bonitas e conhecidas aí do pessoal. Cultivamos labiatas. Aqui também temos alguns híbridos, né? Plantas que já estão até passando a floração, mas são híbridos assim com boa forma, híbridos bonitos também que a gente cultiva, híbridos de cores mais fortes, uma variação de tonalidades. Aqui também a gente tem o cultivo de trianes. Aqui a gente tem várias trianes que a gente está cultivando aqui também. A gente gosta muito dessas espécies. Aqui também temos as plantas aqui as originárias capixabas, né? As présseas, vamos dizer assim, a orquídea capixaba, né? É da região. Temos algumas alaores. Aqui a gente tem algumas aclandes, a gente cultiva elas em cachepô, mais altas, né? São plantas assim parecidas com a valquiriana na necessidade de luz. Temos as púmilas, que nós cultivamos também. Pessoal, aqui eu queria mostrar que eu estou fazendo alguns diversos testes aqui, em que eu estou cultivando esses riconchiles aqui, esses seedlings de riconchile, em diversos substratos. Aqui eu tenho cultivado eles somente no isopor, tenho cultivado ele no esfagno, tenho cultivado ele naquele mix conhecido lá do Matheus, lá do C3M, nosso amigo também, que é a casca de arroz, turfa e perlita, e tenho cultivado também só na brita. Eu vi recentemente uma forma de cultivo interessante na Tailândia, em que eles cultivam somente em cima do sombrite. E eu passei a fazer essa experimentação aqui, coloquei as plantas numa posição bem baixa, né, para reter ficar bem próximo da umidade, e eu estou vendo que está sendo bem favorável o crescimento. E as plantas, mesmo as que eu tirei do frasco assim, com tamanho mínimos, né, plantas pequeniníssimas, elas não morreram e seguem aqui, né, iniciando um enraizamento. E eu achei interessante essa forma, que eles têm utilizado esse tipo de cultivo para que a planta cresça um pouco mais, para poder transportar ela, colocar ela num pote maior e deixar a planta evoluir. Vindo aqui, pessoal, a gente tem mais várias ludimanianas que a gente cultiva, naquele sistema, né, do acoplado madeira com vaso cerâmico.
Esse tipo de cultivo tem dado muito resultado. A gente percebe que as cudimanianas, elas gostam muito de estarem assim com suas raízes fixadas na madeira e apreciam também essa questão desse substrato embaixo que melhora um pouco a umidade. Mas é uma planta que eu percebo que ela gosta da madeira porque ela gosta, igual a valquiriana, ela gosta muito de secar. Ela é uma planta que gosta de ser molhada, mas ela gosta de uma secagem rápida, igual a valquiriana. A gente tem aqui também o nosso cultivo de nobilo. A gente tem vários nobilos aqui que a gente cultiva e cultiva o nobilo de diversas formas. Nós temos o nobilo sendo cultivado diretamente na brita, que é uma forma muito boa, muito proveitosa, que a gente vê que é interessante, que o substrato ele não decompõe, a planta pode ficar por anos. Eu posso ir colocando dentro de um vaso maior e nem preciso retirar a planta daqui. A gente tem feito também o cultivo do nobilo de forma acoplada, que a gente utiliza. Eu tenho utilizado o nó de pin, gosto muito do nó de pin com a madeira que não se decompõe, e acoplo ele no vaso cerâmico junto com o substrato. Geralmente brita com um pouquinho de macadâmia, e tem dado um resultado bom. Os nobilos, as aclantes, as valquirianas, a gente sempre cultiva eles na parte mais alta, porque são plantas que suportam, né, uma umidade, um clima mais seco, e ao mesmo tempo exigem uma iluminação muito forte, né? Inclusive essa iluminação, por mais que o clima é seco, o nobilo ele nem sempre ele desidrata, ele até gosta, porque ele, ao ser molhado, estar numa posição com bastante sol, a gente percebe que ao contrário, ele se hidrata mais e até engorda. E é por isso que eu tenho feito as adubações durante o período de luz, que eu percebo que o resultado nas plantas ele é melhor. Parece que a planta é como se ela comesse mais, né, durante o período de uva. Pessoal, como nem tudo são flores, a gente também gostaria de estar falando os principais erros de cultivo na vanda. E essa vanda aqui, ela tá boa para representar esses erros no cultivo. Essa planta, ela teve um problema sério, perdeu várias folhas, perdeu raízes, e ela está num estado assim que ela pode se recuperar, mas vai demorar longos anos na recuperação dela. Mas aí o que a gente precisa de estar passando? A gente vai passar 5 dicas, que são as mais importantes na questão do cultivo. Primeira questão, que a gente não pode, né, deixar passar despercebido, é a questão de substrato. Um dos maiores erros no cultivo da vanda seria ligado ao substrato. A utilização de um substrato úmido, um substrato, vamos dizer assim, bem orgânico, um substrato que retenha muita água, tipo uma casca de pinos, é que seria o mais comum para acontecer um problema desse com a vanda. Essa vanda, na verdade, ela se desidratou porque ficou numa região muito seca, sem uma rega adequada, e ela teve esse tipo de problema, né? Ela parece até que ela sofreu um processo de canela seca, né, que é uma doença que dá na orquídea. Mas na verdade isso, o fruto maior, o motivo maior disso acontecer com ela é a questão da desidratação que ela teve. Então, o primeiro ponto, maior erro, é a pessoa pegar essa orquídea vanda aqui, ó, e encher ela de substrato. Vocês podem até verificar que as raízes, elas sempre estão mais bonitas nas partes mais aeradas da planta do que nas partes mais internas. Quando a gente vai para a parte interna da planta, a gente vê que as raízes não estão tão bonitas. Por quê? Porque a parte externa da planta, ela recebe mais luz, que é interessante, e recebe uma ventilação e faz a função melhor da raiz, que é molhar e secar. Quando a gente pega essa planta e coloca ela em um substrato, em esse cachepô de brita, de casca de pinos, a gente vai estar cometendo aí o primeiro e o maior erro. E eu gostaria de estar até demonstrando ali para vocês uma experiência que não há necessidade de se preocupar com a questão do substrato na vanda. Porque a gente vai, inclusive, pesar essa orquídea vanda ali, nós vamos pesar ela, vamos molhar essa orquídea e vocês vão poder avaliar a quantidade de água que essa orquídea absorve. A gente sabe que 1 ml pesa em torno de 1 grama, então nós vamos pesar essa orquídea e uma outra ali antes da rega e vamos pesar ela depois da rega. Aí a gente vai entender por que as plantas vandas, né, as orquídeas vandas não necessitam de um substrato. Pessoal, nós vamos fazer o experimento da retenção de água das vandas com essas duas orquídeas. Essa orquídea aqui, a gente já está com ela aqui na balança, ela está pesando 3 quilos. Tá aqui. Essa aqui nós vamos pesar ela aqui na balança de precisão.
para ficar uma coisa bem precisa. Então nós estamos ligando a balança. A balança está passando ela aqui para quilos. Aqui, agora ela está em gramas, na verdade. Nós vamos agora pesar essa orquídea aqui. Então, pode ser visto, ela está pesando 696 gramas. Então, esse é o peso dessa orquídea aqui. Nós agora vamos molhar ela e vamos mostrar quanto que elas vão passar a pesar. Questão de mostrar quanto a gente molha aqui, porque é muito importante molhar ela de uma forma abundante. Aquela questão do pulverizador é legal e tudo, mas para molhar mesmo aqui, ela precisa de ser molhada com bastante abundância de água. Inclusive vocês vão observar que as raízes da Wanda, elas estão, por exemplo, aqui, ó, elas estão brancas. Nessa outra orquídea aqui, ó, pode ser ver que ela está branca. Na medida que a gente vai molhando as raízes vão ficar verdes, porque elas vão absorver a água, o velame vai absorver e a raiz vai ficando bem verde. Então a forma correta de se molhar a orquídea é dessa forma aqui. Não há necessidade de molhar as flores das orquídeas, porque molhando as flores, a durabilidade das flores cai bem, mas a questão de raízes e folhas inferiores podem ser molhadas com bastante abundância. Como vocês podem ver, as folhas da orquídea já contribuem para que a água se escorra para o centro onde nascem as raízes. Isso já é feito de forma proposital, né? Para que elas direcionem a água à raiz. Pessoal, a gente molhou a Wanda. Aqui nós vamos sacudir ela bem, deixamos ela escorrer. E aqui a gente pode verificar que a planta, ela aumentou 1 kg no seu peso. Então, a planta estava com 3 quilos, agora ela está com 4 quilos. Então, só para efeito de ilustração, essa banda, ela absorveu em torno de 1 litro de água. Isso só para fazer uma demonstração clara para vocês, a gente tem praticamente isso de água inserido naquela Wanda. Então, quando a gente sustenta que a Wanda não precisa de substrato, o melhor exemplo para a gente entender é isso aqui. Essa Wanda vai ficar agora durante um período grande, perdendo essa água aí aos poucos e bem úmida. Então, a utilização do substrato nessa Wanda seria totalmente desnecessário, porque nenhum substrato ia conseguir reter essa quantidade de água que a raiz já é capaz de reter. Então, somente ia aumentar a umidade na raiz da Wanda, que já está nutrida a uma quantidade suficiente de água, gerando algum problema de doença, de um fungo, apodrecimento de uma raiz, o que não seria interessante para a nossa orquídea. Então, agora nós vamos pegar essa Wanda menor e vamos pesar aqui para ver qual a quantidade de água que ela absorveu. Fazendo uma balança. Aí, pessoal, ela foi para 800, em torno de 800 gramas. Então essa Wanda, ela conseguiu absorver aproximadamente uns 100 ml de água sem nenhum substrato. Então não é necessário mais que isso para essa Wanda. Então, por essas razões que não é necessário o substrato. O substrato da Wanda seria a sua própria raiz. Pessoal, então agora a gente vai se despedir, agradecendo a todos aí, né, que assistiram o vídeo aí, que passem pro pessoal, divulguem a SOV aí no Instagram, nos canais aí. E mandar um abraço especial aos nossos amigos aí do Orquidofilia, aos nossos colegas associados, ao nosso amigo Márcio do Vandário Garnet, ao Marcelo lá do C3M, do Matheus, ao nosso amigo André Tedesco, o Fábio Teste lá do Espírito Santo, grande amigo. E agradecer a todos aí, né, por estar acompanhando a gente nesse trabalho aí, vendo as nossas plantas aí que a gente está cultivando. Muito obrigado.